Mas mais uma vez nesse momento, nós queremos ler a palavra do Senhor e aprender um pouco sobre o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o nosso relacionamento com as mulheres, a vivência das mulheres, o que o Senhor Jesus Cristo tem para essas servas tão especiais. Se você viu nas nossas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre uma mulher ousada. Nós vamos ler um texto bíblico que nos conta sobre uma mulher ousada. Isso não foi muito fácil ao longo dessa semana, sabe? Não foi muito fácil escolher um texto bíblico para falar sobre uma mulher ousada. Não que seja difícil porque não haja mulheres ousadas, muito pelo contrário. Quando você olha para o texto bíblico, você vê o relato de tantas mulheres que foram ousadas, corajosas, fortes, e com isso deixaram exemplos tão bonitos para todos os servos e servas do Senhor, que é um pouquinho difícil até selecionar uma personagem que possa falar de maneira tão contundente. Seria preciso passar meses falando sobre essa temática tão rica. Mas eu confesso que estudando a palavra do Senhor em oração, eu senti o Senhor me direcionando para um texto bíblico que fala de uma mulher extraordinariamente ousada. Ainda que haja tantas personagens ousadas, eu creio que essa se destaca no meio delas por sua coragem, por sua determinação. E eu acho esse texto interessante porque eu pesquisando reparei que muito pouco tem se pregado sobre esse texto. E eu comecei a me perguntar o porquê. Eu cheguei à conclusão de que eu acho que esse texto tem sido pouco pregado porque ele é um pouquinho constrangedor. Esse texto que nós vamos ler hoje é aquele texto que você lê e se você tem um pouco mais de sensibilidade, ele dá uma certa vergonha alheia. Você sabe o que é vergonha alheia? Essa é uma expressão bastante conhecida, mas talvez alguém não conheça. Vergonha alheia é quando você está no meio de uma situação e alguém faz uma coisa que você acha vergonhosa, que você acha constrangedora. E você sente vergonha como se você estivesse no lugar daquela pessoa. O problema não é com você, a situação não é com você, mas você acaba ficando constrangido por aquela pessoa. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está no meio de duas pessoas e essas duas pessoas começam a discutir na nossa frente. Você já presenciou algo assim? E as duas pessoas começam a discutir e às vezes a discussão não tem nada com você, o problema não é com você, mas você fica constrangido, com vergonha por causa daquela situação um pouco chata que está acontecendo ali. Pois é, esse texto que nós vamos ler hoje, ele nos deixa um pouco com esse sentimento, mas ainda assim nós precisamos encará-lo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, para nós lermos os versos 21 a 28. Nós vamos ler Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28 dizem assim: Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. E os seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda embora, Senhor, porque ela vem atrás, gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante de Jesus, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Então ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou boa. E aí, você conseguiu entender o que eu quis dizer com constrangimento, uma certa vergonha alheia, um certo desconforto nesse texto? Se você não conseguiu entender o constrangimento desse texto, ou melhor, os constrangimentos desse texto, porque são vários, fica tranquilo que a gente explica. Mas você vai ver claramente que de fato esse texto relata uma situação incômoda. Inclusive os discípulos do Senhor Jesus Cristo ficaram extremamente desconfortáveis no meio dessa cena.
O que acontece aqui é que o Senhor Jesus Cristo, nesse ponto do seu ministério, ele estava pregando na região da Galileia, a região mais afastada e mais pobre, mais desprezada do seu país, chamado Israel. Foi nessa região mais pobre, afastada, de gente tão desprezada, que o Senhor Jesus Cristo passou a maior parte do seu ministério. Aqui nesse ponto, o Senhor Jesus Cristo estava na beira de um lago chamado Lago de Genezaré, que ficava nessa região. Mas dali, o Senhor Jesus Cristo resolveu partir para o país vizinho. O Senhor Jesus Cristo resolveu não ficar apenas ali em Israel e partir para o país vizinho, para a região conhecida como Tiro e Sidom. O texto diz que quando o Senhor Jesus Cristo estava lá com seus discípulos, nos poucos dias que eles passaram lá, apareceu uma mulher que começou a vir até o Senhor Jesus Cristo e pedir: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, terrivelmente possuída por um demônio. Mas para nossa surpresa e nosso estranhamento nesse texto, o Senhor Jesus Cristo não atendia aquela mulher. Ele apenas ignora aquela mulher conforme ela pede por sua filha. E aí você há de convir que a coisa começa a ficar um pouquinho desconfortável, né? Como assim o Senhor Jesus Cristo intencionalmente ignora uma mãe necessitada que está pedindo por sua filha que está sofrendo? Mas é exatamente isso que o texto diz. O Senhor Jesus Cristo não respondia e não atendia aquela mulher. Mas a mulher, ela não desistia. Ela continuava insistindo e ela começou a gritar cada vez mais alto, pedindo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela começou a insistir tanto, e gritar tanto, e pedir tanto, que o constrangimento começou a ser também das pessoas que estavam ali à volta. Os próprios discípulos começaram a ficar muito incomodados com tudo aquilo e até um pouco irritados. Até o momento que o desconforto geral era tão grande que eles viraram para Jesus e disseram: Mestre, já que o Senhor não vai atender essa mulher, manda logo ela embora, porque a gente não aguenta mais essa mulher gritando atrás da gente dessa maneira. Era uma maneira dos discípulos dizerem: Senhor Jesus, ou atende ou dispensa logo essa mulher, porque do jeito que está não dá mais. E aí a coisa piora um pouquinho, porque o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta que nos parece um pouco atravessada. O Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: eu vim para as ovelhas de Israel. E isso é estranho para a gente, não é? Mas como assim? O Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele não está nem aí para os pedidos dessa mãe, porque ela não é israelita. Ele está simplesmente ignorando essa mulher, porque ela não é israelita, porque ela é uma estrangeira, como se por ser estrangeira o sofrimento dela pudesse ser desprezado e ignorado. É isso mesmo que está acontecendo aqui? E o texto continua, dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos: eu vim para as ovelhas de Israel, essa mulher se jogou no caminho na frente do Senhor Jesus Cristo e de joelhos ela clamou dizendo: Senhor, socorre-me. Como se não bastasse tudo isso, a coisa piora, porque o Senhor Jesus Cristo olha para ela e responde: não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Eu não sei você, mas se eu estivesse ali, eu acho que eu ia querer que a terra se abrisse para eu sumir. Você está entendendo tudo o que está acontecendo aqui? É impressão minha ou o Senhor Jesus Cristo está comparando essa mulher a um cachorro? O Senhor Jesus Cristo começa ignorando uma mãe necessitada, depois ele diz que ele só veio para os israelitas, e agora ele diz que não é justo tirar dos filhos para dar aos cães. Mas o texto diz que apesar disso tudo, essa mulher não se deu por ofendida, não se sentiu constrangida e sem pensar duas vezes respondeu ao Senhor Jesus Cristo: sim, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa do dono.
Como se não bastasse, ela ainda dá uma outra resposta atravessada para o Senhor Jesus Cristo. Você imagina a situação dos discípulos olhando para isso tudo? O que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com essa audácia dessa mulher de responder para ele dessa maneira? Mas ao contrário do que as pessoas ali imaginavam, do que nós poderíamos imaginar, o Senhor Jesus Cristo, ele não se ofende, ele não leva a mal a resposta dessa mulher e ele não se irrita com ela. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo aprova a resposta inteligente que essa mulher deu e a elogia. Ele diz: boa mulher, grande é a sua fé, seja feito como você pediu. E o texto encerra dizendo que nessa mesma hora a filha da mulher ficou boa e o demônio que a dominava foi expulso. Aí agora eu te pergunto mais uma vez, você concorda comigo que apesar dessa história ter terminado bem, ela foi um pouco constrangedora e talvez até mesmo um pouco confusa? Porque parece que essa história fala de um Senhor Jesus Cristo completamente diferente daquele que nós cremos. Nós conhecemos pela palavra que o Senhor Jesus Cristo é bondoso, que Ele tem compaixão por todos aqueles que sofrem, porque Ele tem empatia pelo sofrimento humano. Mas nessa história aqui, parece que a gente vê um Senhor Jesus Cristo completamente diferente. Aqui nessa história parece que a gente vê um Senhor Jesus Cristo frio, impaciente e até mesmo preconceituoso e grosseiro. Afinal, por que o Senhor Jesus Cristo estava se negando a curar a filha daquela mulher? Por que Ele não se enternecia com o sofrimento dessa mãe e dessa filha? Por que Ele afirma para ela que Ele só veio para os de Israel? E por que Ele usa uma frase tão dura e tão grosseira, dizendo que não é justo tirar dos filhos para dar aos cães? Esse é um constrangimento e uma confusão que nasce nos nossos corações diante desse texto, não é? É natural que você tenha sentido isso quando você lê o texto. Mas na verdade existem algumas coisas por trás da superfície do texto, no subtexto, nas entrelinhas, que nós precisamos conhecer para entender que não é exatamente isso que está acontecendo aqui. A primeira coisa que você precisa saber é sobre essa região aqui, chamada Tiro e Sidom. Como eu mencionei no início, essa região já não ficava mais no país de Israel, mas no país vizinho. De maneira que para sair dali onde estava o Senhor Jesus Cristo, das beiradas do lago de Genezaré, na região da Galileia, e chegar até essa região de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos caminharam 48 quilômetros para chegar até lá. Você está entendendo que não foi uma simples caminhada de alguns poucos metros? 48 quilômetros o Senhor e os seus discípulos caminharam para chegar até essa região. E aí eu te pergunto, o que você acha que o Senhor Jesus Cristo foi fazer nessa região? Que saiu tão fora do teu itinerário, que ficava tão longe do seu próprio país, que era uma região tão adversa para um israelita estar. O que você acha que o Senhor Jesus Cristo foi fazer nessa região? A única coisa que o texto bíblico diz que o Senhor Jesus Cristo fez nessa região foi exatamente isso: curar esta menina. Se você folhear a sua Bíblia depois e for lá para o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 7, versos 24 a 30, contam essa mesma história que nós lemos aqui. E Marcos também diz a mesma coisa. A única coisa que o Senhor Jesus Cristo fez naquela região foi este milagre: curar esta menina. Então, novamente, eu te pergunto, o que você acha que o Senhor Jesus Cristo foi fazer 48 quilômetros de caminhada no sol forte, longe da sua própria terra? A única conclusão que você pode tirar olhando para o texto bíblico é: ele foi fazer a única coisa que ele fez lá, curar uma menina endemoniada. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo foi lá exatamente para isso. Isso fica ainda mais claro quando você compara esse texto que nós lemos com um texto lá do Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo
17. 1 Reis 17 conta sobre o profeta Elias. O profeta Elias que pregava na sua nação, pregava na nação de Israel, mas sofria fortíssima oposição do rei, que era um rei idólatra, chamado Acabe. Acabe começou a perseguir Elias de tal forma que o Senhor mandou Elias sair do país e ir para o país seguinte, o país vizinho. Sabe onde? Região de Tiro e Sidom, uma cidadezinha chamada Sarepta. E lá nessa viagem, o Senhor disse: você vai ficar na casa de uma viúva que vai te receber quando você chegar lá. E 1 Reis 17 nos conta a história de como Elias, o profeta, foi cuidado por essa viúva e seu filho, mas como tempos depois o filho dessa viúva faleceu. E como, pelo poder do Senhor, Elias depois trouxe aquele menino de volta à vida, ressuscitando. 1 Reis 17 conta do profeta que foi enviado para a região de Saron, para a região de Tiro e Sidom, para trazer de volta à vida alguém que já estava completamente perdido. Quando você olha para os evangelhos, você percebe que ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo agia da mesma maneira. Ao longo de todo o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo agia exatamente como os profetas do passado agiam. E o Senhor fazia isso de propósito. O Senhor Jesus Cristo fazia isso para as pessoas entenderem que aquele mesmo Espírito do Senhor que havia guiado os profetas no passado, era o Espírito que estava sobre ele, guiando da mesma maneira. Assim como Elias foi enviado à região de Tiro e Sidom para trazer de volta à vida alguém que estava perdido, da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, como fez o profeta, foi enviado a Tiro e Sidom para trazer de volta uma menina que estava perdida. Note que, de fato, nesse texto, a mulher descrita no texto, ela não tem o seu nome citado, mas ela realmente não era israelita, ela não era da mesma nacionalidade de Jesus. Marcos se refere a ela pela sua nacionalidade, ela era Ciro-fenícia. Apesar disso, apesar de não ser do povo de Israel, você vê que ela tinha muito conhecimento sobre a fé no Deus de Israel. Tanto que ela se refere ao Senhor Jesus Cristo, não sei se você reparou nesse detalhe, como filho de Davi. Filho de Davi era uma expressão que os israelitas usavam, porque eles conheciam as antigas profecias e sabiam que o Messias prometido por Deus seria filho de Davi, descendente de Davi. Por isso os israelitas falavam e sonhavam com seu futuro Messias, chamando-o de filho de Davi. Essa mulher, apesar de não ser israelita, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo da mesma maneira. E ela identifica Jesus Cristo como Messias, dizendo, filho de Davi. Ela reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus para salvar o mundo. Tanto que ela o chama de Senhor. Senhor, no contexto bíblico, não é como nós usamos hoje em dia. Hoje em dia nós chamamos uma pessoa de senhor ou de senhora para demonstrar respeito por essa pessoa. Mas aqui no texto bíblico, na língua grega com que o Novo Testamento foi escrito, a palavra Kyrios, para se referir a Senhor, não é senhor ou senhora como nós usamos no dia a dia. É reconhecer que aquela pessoa que está diante de você é seu Senhor. Tem senhorio, tem domínio, tem poder, tem soberania sobre algo ou sobre alguém. Quando ela chama Senhor, filho de Davi, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, ela está reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Messias enviado por Deus e Senhor de todo o universo, inclusive dela mesma. Tanto que apesar do Senhor Jesus Cristo não atender o pedido dela, ela se prostra, ela se joga
de joelhos diante do Senhor Jesus. Ele é o enviado de Deus ao mundo. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ainda que ele não esteja fazendo o que eu peço, ele é Senhor e eu me prostro diante deles. Mas parece que o Senhor Jesus Cristo está simplesmente ignorando porque não sente o sofrimento dela, não é? Mas veja, não é isso que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo dá uma resposta para os seus discípulos que parece atravessada. Eu vim para as ovelhas de Israel. Mas na verdade não é isso que está acontecendo aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo tenta provocar uma resposta no Senhor Jesus, e ele responde dizendo, eu fui enviado às ovelhas de Israel, ele na verdade está cumprindo as Escrituras. Veja, se você retornar mais ou menos 2.500 anos no texto bíblico, e retornar lá para Gênesis capítulos 12, 15, 17, você vai ver quando o Senhor chamou o patriarca Abraão para ser o pai do povo que ele queria formar. Gênesis 12, 15 e 17 contam de quando o Senhor se aproximou de Abraão e disse, Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero te dar um filho, a partir desse filho gerar uma família, a partir dessa família gerar um povo, e eu quero que vocês sejam o meu povo na terra. O povo que será bênção a todas as famílias da terra. Veja que o objetivo do Senhor não era ter apenas um povo para si, era ter um povo no qual ele começaria uma obra de espalhar o seu conhecimento sobre a terra. A ideia era muito simples. Eu vou criar um povo a partir da sua descendência, e eu vou dar a vocês uma terra para habitar, e nessa terra eu vou dar uma lei pela qual vocês vão viver, uma lei que me honra como Senhor da nação de vocês. E através dessa vivência, em justiça, em honestidade, em bondade, em generosidade, segundo os princípios da minha lei, outros povos serão atraídos a mim. Outros povos verão como vocês vivem e desejarão viver dessa mesma maneira. E por isso serão atraídos não a vocês, mas a mim, através do modo de vida de vocês. Esse era o plano do Senhor, não ter um povo, mas que todos os povos o tivessem como Senhor. Mas essa obra ele realizaria através de um povo, o povo de Israel. O chamado não é para que Israel seja o povo preferidinho do Senhor, mas para que seja o povo missionário do Senhor. Por isso que lá em Gênesis capítulo 22, verso 18, você vê o Senhor dizendo, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por meio da tua descendência, todas as nações da terra receberão a bênção de me conhecer. Esse sempre foi o plano do Senhor, conceder a Israel o privilégio de ser o primeiro a conhecer a revelação do Senhor, mas também o privilégio de espalhar esse conhecimento pelo mundo todo. Eu gosto de pensar muito nesse texto, nessa teologia, com base no que eu vi uma mãe fazer um dia. Um dia eu estava andando e eu vi uma pessoa necessitada se aproximar de uma senhora que estava com uma menina na mão. E esse homem pediu comida para essa mulher. Ele parecia faminto. E essa mulher disse, espera um momentinho. E ela estava na frente de um restaurante, justamente, uma lanchonete no centro. E ela entrou e comprou ali um prato, comprou um marmitex para entregar àquela pessoa que havia pedido comida. Mas o que mais me impactou nisso foi a maneira como ela fez. Ela pegou o marmitex, comprou, pagou o marmitex, e aí ela se abaixou, disse para sua filhinha, estende a mão, colocou o marmitex na mão da filhinha e disse assim, agora vai ali e entrega para aquele senhor. E a filha foi lá e entregou para aquele senhor. E aquele senhor, emocionado por receber aquele alimento, mas também das mãos de uma criança, agradeceu, desejou que o Senhor abençoasse e saiu. E a menina sorria com os olhos quando olhou de novo para sua mãe. Você entendeu o que essa mãe fez?
Você entendeu a esperteza e a inteligência dessa mãe? Para essa mãe não bastava fazer algo correto, não bastava fazer algo bom. Ela aproveitou aquela situação para ensinar a sua filha a alegria que é fazer um bem a alguém que precisa. Ela não fez um discurso sobre boas ações e generosidade e cuidado com o necessitado. Ela fez uma ação. Ela trouxe sua filha para dentro daquela ação e deixou sua filha participar daquele momento, porque ela sabia que aquilo geraria uma marca profunda na vida da sua filha. É o mesmo que o Senhor fez com o seu povo desde o Antigo Testamento. Ele poderia espalhar o seu conhecimento sobre a terra de tantas maneiras? Sim, absolutamente. Mas ele chama seus filhos para serem parte dessa obra, porque ele quer que seus filhos participem disso. O Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo exercer o seu ministério, ele veio justamente para cumprir essa obra. Por isso o Senhor Jesus Cristo vem em Israel como um israelita, e ele foca a maior parte do seu ministério entre os israelitas. Eu vim revelar o Senhor a vocês, em mim, na minha morte, na cruz e na minha ressurreição, para que vocês depois tenham a alegria e o privilégio de espalhar esse conhecimento por todas as nações da terra. É por isso que ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo passa a maior parte apenas no seu país. Em poucos momentos, praticamente só 2 situações, ele sai do seu país. Porque ao mesmo tempo ele tem a preocupação de deixar os seus discípulos entendendo que não quer dizer, porque ele ficou ali em Israel, que os outros povos deveriam ser ignorados e desprezados. Não, de maneira nenhuma. Os outros povos deveriam sim vir a conhecê-lo, mas por intermédio do trabalho missionário dos seus discípulos. Com essa ação, com essa maneira de conduzir o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo estava explicando exatamente isso. Ele veio para os de Israel, mas para que o resto do mundo viesse a conhecê-lo por intermédio do trabalho de Israel. Por isso, no fundo, não é uma ofensa, mas na verdade faz todo sentido quando o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos. Veja, os discípulos tentaram provocar uma ação no Senhor Jesus Cristo, com uma frase um pouco provocativa, e o Senhor Jesus Cristo olha para eles e diz assim: eu vim para os de Israel. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo: e vocês vão fazer o quê? Porque os discípulos não intercederam pela mulher, se incomodaram, se constrangeram por aquela situação, mas nada fizeram. Senhor Jesus Cristo, está chato, manda ela embora. Eu vim para os de Israel. E vocês? É quando a mulher se joga diante do Senhor Jesus Cristo. Todas essas considerações sobre o texto bíblico que nós estamos fazendo, ela provavelmente não sabia, ela provavelmente não conhecia. O que ela tinha em mente aqui era apenas o sofrimento que ela vivia ao ver a sua filha sofrer tanto. Por isso, ela não faz grandes considerações, ela apenas se joga diante do caminho do Senhor Jesus Cristo e insiste: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha filha. É quando o Senhor Jesus Cristo diz essa frase tão horrível que nós lemos aqui: não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Mas você precisa entender, essa é a segunda coisa sobre esse texto que você precisa saber, que essa frase não é do Senhor Jesus Cristo. Essa frase era um ditado muito antigo que existia em Israel. Ainda que o chamado do Senhor tenha sido um chamado missionário para Israel, infelizmente, você vê isso muito claramente no Antigo Testamento, a maior parte de Israel preferiu ignorar isso, ignorar que o seu chamado era missionário, e resolveu começar a se orgulhar do seu chamado, dizendo: nós somos os amados e preferidos de Deus, enquanto os outros povos são desprezados e desprezíveis. E em Israel se tornou comum
chamar os outros de cães, os estrangeiros, as pessoas dos outros povos de cães. E veja, na sociedade israelita do Antigo Testamento, os cães não eram bem vistos, queridos e amados como são hoje em dia. Cão era considerado um dos animais mais imundos que existia, de maneira que um judeu jamais tinha um cão em casa ou mesmo nas suas cidades. Chamar os estrangeiros de cães era um profundo sinal de desprezo. Quando aparecia alguém, como foi o caso dos profetas do Antigo Testamento, dizendo: ei pessoal, nós temos que espalhar o conhecimento do Senhor a todo mundo, porque foi a missão e o chamado que Ele nos deu, as pessoas respondiam: de jeito nenhum. Onde já se viu tirar o pão para alimentar os filhos, para dar aos cães? Essa era uma frase, um ditado que expressava o profundo preconceito que começou a existir em Israel contra os outros povos. E o Senhor Jesus Cristo usa essa frase para, de uma certa maneira, provocar, desafiar aquela mulher. Quando você analisa todos os evangelhos, a vida do Senhor Jesus Cristo, você percebe muito claramente que o Senhor Jesus Cristo não acreditava nessa frase e não vivia por ela. Tanto que ele fazia questão de sempre tocar e conversar com aqueles que eram os mais desprezíveis. Eu disse que em poucos momentos, 2 momentos apenas, o Senhor Jesus Cristo saiu do seu país, não é? O outro momento, além deste, você encontra relatado lá em Mateus 5, mas também em Lucas 8. Conta quando o Senhor Jesus Cristo com seus discípulos, eles atravessaram o lago de Genezaré e chegaram até uma região chamada Gadara. Quando eles mal saíram do barco, veio um endemoniado gadareno, um cidadão de Gadara que estava endemoniado ao encontro deles. E aí você tem que se lembrar que as pessoas de Gadara, elas não viviam pelas leis dos judeus. Muito pelo contrário, eles comiam, por exemplo, carne de porcos e eles tinham cachorros no seu convívio. Os gadarenos eram considerados os mais imundos dos imundos pelos judeus. E o que vem até Jesus não é um simples gadareno, mas um gadareno endemoninhado. Alguém que vivia num estado tão terrível que os gadarenos expulsaram de dentro da cidade e vivia em cavernas, amarrado, porque se não estava amarrado por correntes, ele cortava a si mesmo e sangrava e se sujava e vivia nas suas próprias fezes. Alguém assim vem até o Senhor Jesus Cristo quando ele desce do barco em Gadara. E o Senhor Jesus Cristo faz o quê? Cura aquele homem, expulsa a legião de demônios que estava naquele homem e o purifica e o limpa. De maneira que quando os gadarenos saem da cidade para ver o que aconteceu, eles encontram aquele homem limpo e são assentado aos pés de Jesus. Ele não tem problema nenhum com gente impura. Quando ele cura tantos leprosos, que também eram os mais impuros dos impuros, o Senhor Jesus Cristo os toca, fala com eles. O Senhor Jesus Cristo não tratava estrangeiros e impuros como cães. O Senhor Jesus Cristo não desprezava ninguém. Por isso nós percebemos que ao dizer essa frase, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo algo que ele sente, que ele pensa e pelo qual ele vive. Ele não vivia seguinte essa frase. Mas ainda assim ele confronta a mulher com essa frase da época tão desafiadora. Ele confronta a mulher com esse preconceito, dizendo: ué, moça, mas o ditado diz, né? Não se deve tirar dos filhos para os cães. E você está sugerindo que eu tire dos filhos de Israel para dar a você, que é uma estrangeira? Mas o mais interessante do texto é que diante dessa pergunta tão capciosa e provocativa, a mulher se mostra muito inteligente, muito esperta, muito ágil mentalmente, muito espirituosa, de maneira que sem medo, sem se retrair, sem ficar com raiva da resposta do Senhor Jesus Cristo, mais do que rápido e depressa, ela responde:
Sim, Senhor. Mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa do dono. Não é mesmo? Para pensar por um momento a inteligência dessa mulher. O que essa mulher fez aqui? O Senhor Jesus Cristo jogou para ela uma frase preconceituosa que tem uma lógica dentro de si mesmo. Uma lógica ruim, feia, preconceituosa, mas tem a sua lógica. A mulher não nega a frase, não recusa a frase. Pelo contrário, ela pega a lógica daquela frase e usa essa mesma lógica contra a frase. Ela pega a lógica do preconceito que foi exposto diante dela e usa para desmantelar o próprio preconceito. Literalmente como se ela fosse atacada com uma espada, mas conseguisse desarmar o seu oponente e ferisse o seu oponente com a própria espada. É exatamente isso que ela fez. Ela pega a lógica da frase para mostrar o quão frágil e, na verdade, ridícula era a lógica da própria frase. E desmonta o preconceito, a frase preconceituosa ali diante do Senhor Jesus Cristo. Com essa ação tão inteligente, ela mostra que aquela frase, aquele preconceito, na verdade era uma falácia. Você sabe o que é falácia? A maior parte das pessoas acha que falácia é só uma palavra antiga para falar de mentira, mas não. Uma falácia não é uma simples mentira. Uma falácia é algo que, quando é dito de maneira simples, ela parece fazer todo sentido. E porque faz sentido, você acaba tomando para si como verdade. É verdade, essa explicação aí faz todo sentido na minha cabeça. Então deve ser exatamente isso que a pessoa está dizendo. Mas quando você pega essa frase e coloca essa frase numa base de conhecimento um pouquinho mais profundo, quando você analisa essa frase que faz sentido na sua cabeça de maneira um pouquinho mais profunda, você percebe que na verdade ela é uma grande bobagem. Uma falácia é isso. Uma frase que na sua simplicidade parece toda a verdade do mundo, mas quando se analisa um pouquinho mais de profundidade, você percebe que ela é na verdade mentira. Posso te dar um exemplo de falácia? As pessoas muitas vezes pensam assim: eu fui no médico, eu não estava me sentindo bem, e aí o médico mandou fazer alguns exames, e depois de olhar os meus exames, o médico disse que eu estou com pouco cálcio no organismo. Aí o meu vizinho, meu amigo, meu parente me disse assim: você está com pouco cálcio no organismo? Você sabe o que tem bastante cálcio? O leite. Leite tem bastante cálcio. Então faz o seguinte, começa a tomar bastante leite para suprir o cálcio do seu organismo. Eu estou sem cálcio, eu preciso de cálcio, leite tem cálcio, eu tomo leite, eu fico com cálcio. Faz sentido na sua cabeça? Faz sentido na sua cabeça? Só que não é verdade. Porque quando você descobre só um básicozinho, algo básico, simples sobre nutrição, você descobre que o seu organismo não consegue absorver o cálcio que precisa através do leite e através apenas dos alimentos. Parece que faz todo sentido quando dito, não é? Mas na verdade não faz. Não adianta você se entupir de leite para tentar suprir o cálcio do seu organismo. Você provavelmente vai precisar de suplementação, talvez até mesmo de medicação. Está vendo? Nós precisamos resgatar esse conceito, porque hoje em dia nós estamos sendo atacados por todo tipo de falácia. Todo tipo de mentira tem sido dita por aí. E as pessoas estão usando a sua própria mente como seu juízo. Poxa vida, isso aí que disseram faz todo sentido na minha cabeça. Então deve ser verdade. Cuidado, nossas cabeças não sabem de tudo. Nós não entendemos tudo sobre política, sobre economia, sobre ciências gerais do mundo. Vivemos em um mundo ultra complexo. Deveríamos ter humildade de dizer, olha, ainda que essa frase me faça sentido, não entendo tanto desse assunto não. Então não sei dizer se isso é totalmente verdade ou totalmente mentira. Vamos ter que ouvir especialistas sobre esse assunto. O fato é que com inteligência, com sagacidade, essa mulher conseguiu vencer uma falácia preconceituosa
da sua época. E veja o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo termina essa história elogiando essa mulher por isso. Boa mulher, você está absolutamente certa ao demolir esse preconceito, mostrando o quão infundado ele é. É interessante ver o porquê o Senhor Jesus Cristo a elogia. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo a elogia por fazer isso? Porque Ele mesmo vivia de fazer isso todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo pregava a palavra do Senhor ao seu povo, e vinham os fariseus cheios de preconceitos e cheios de falácias sobre a lei do Senhor, tentando contestar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, com muita sabedoria e habilidade, mostrava a eles o quanto eles se contradiziam, e contradiziam a própria lei do Senhor quando o faziam. E agora o Senhor Jesus Cristo vê uma mulher fazendo a mesma coisa, por isso ele a elogia pelo que ela faz. Agora note o elogio do Senhor Jesus Cristo. Ele não diz parabéns pela sua inteligência, parabéns pela sua rapidez de raciocínio. Ainda que ela tivesse tudo isso, o Senhor Jesus Cristo elogia a fé dessa mulher. Boa mulher, grande é a tua fé. Esse texto nos ensina mais uma coisa sobre fé. Fé não é apenas crer em algo. Fé é insistência em crer em algo, mesmo quando aos seus olhos não parece que aquilo está acontecendo. Não parecia que o Senhor Jesus Cristo iria conceder o seu pedido. Parecia que o Senhor Jesus Cristo estava impassível, apenas ignorando aquela mulher. Mas ela crê. E porque ela crê, ela insiste. E ela insiste e ela persiste. Ao ponto de que humanamente para as outras pessoas não fazia mais sentido insistir. Mas ela insiste. Ela não despreza o Senhor Jesus Cristo, porque parecia que o Senhor Jesus Cristo não estava atendendo ao seu pedido. Quando parecia que o Senhor Jesus Cristo não estava ouvindo e estava ignorando o seu pedido, ela se prostra, ela se joga de joelhos diante dele. E com agilidade responde ao questionamento. E por isso o Senhor Jesus Cristo elogia a insistência dela, elogia a fé dela. O Senhor Jesus Cristo a elogia porque com inteligência, com sabedoria, com humildade e com fé, ela conseguiu vencer e superar um grande preconceito que existia na sua época. Diante disso tudo, a gente olha para esse texto e a gente se pergunta, o que a gente pode aprender? A gente, nós, homens e mulheres do século 21, o que podemos aprender com essa história? Para refletir nesse domingo e celebrarmos amanhã o Dia da Mulher. Nós podemos aprender o mesmo que essa mulher aprendeu. O Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, é que nós sejamos capazes de, com inteligência, sabedoria, humildade e fé, respondamos, vençamos e superemos os preconceitos que existem ainda na nossa época. O que o Senhor Jesus espera de nós é que façamos o que Ele faz ao longo de todo o seu ministério, e esta mulher faz aqui também, com inteligência, sabedoria, humildade e fé, superemos e vençamos os preconceitos da nossa época. Porque vamos ser sinceros, quantos preconceitos ainda existem, não é? Principalmente no que tange as nossas mulheres. É bem fato de que hoje há muito menos preconceitos contra as mulheres que houve no passado, mas também é fato que ainda existem muitos preconceitos e machismos, em alguns casos claros, em outros casos velados, escondidos, mas ainda existem muitos casos de homens que se acham no direito de abusar fisicamente de mulheres, principalmente se forem suas esposas.
Muitos homens que se acham no direito de abusar psicológica e emocionalmente, chantageando mulheres. E isso não só no ambiente familiar, mas também em seus trabalhos. Muitos homens que ainda se acham no direito de abusar financeiramente, bater no peito com todo orgulho e dizer: sou eu que ganho dinheiro nesta casa. Abuso financeiro também. E deixa eu te contar algo terrível, algo constrangedor. Muitas estatísticas têm mostrado que esse tipo de abuso acontece em lares evangélicos, tanto quanto em lares não evangélicos. Terrível pensar nisso, não é? Há muitos homens presos por todo tipo de abuso, como esses citados, e que quando são entrevistados, contam que cresceram e viveram em lares evangélicos. Não sei se você se lembra, no início dessa pandemia, com toda a onda de lives que havia, houve um pastor que foi surpreendido destratando e agredindo, empurrando fisicamente sua esposa. Ele não sabia que a câmera já estava ligada e transmitindo, e apareceu justamente fazendo essas coisas. E quando se deu conta de que a câmera estava ligada, simplesmente disfarçou e voltou a agir como um grande servo do Senhor. Isso precisa ser falado em nossas igrejas, porque parece que há homens que se dizem servos do Senhor, mas não entenderam quem é realmente o seu Senhor. Quarta-feira nós tivemos o nosso culto de oração e foi um culto muito especial, porque nós tivemos as nossas mensageiras conduzindo o culto conosco. E ali nós falamos um pouco, justamente, sobre criar e ensinar meninas a serem fortes, a serem corajosas, mas serem firmes em Cristo, para vencer os desafios que ainda existem contra as mulheres. Se queremos que nossas meninas se tornem mulheres capazes de vencer e prevalecer, como tantas mulheres do texto bíblico, como esta mulher deste texto bíblico, precisamos ensiná-las desde pequenas o valor que elas têm no Senhor e como em Cristo se tornarem fortes e corajosas para demolirem como Cristo demolia os preconceitos da sua época. Mas entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, nós estamos falando da ação e do trabalho das mulheres nesse sentido, mas isso não é uma missão dada apenas às mulheres, mas a todo aquele e toda aquela que se diz servo e serva do Senhor Jesus. Esta não é uma luta das mulheres, a qual nós homens devamos apenas assistir. Não, esta é uma luta que nós somos chamados a lutar ativamente com elas. Mas é preciso tomar cuidado, porque a gente ouve falar de tantos movimentos que têm lutado pelos direitos das mulheres, não é? Mas alguns têm feito de maneira absolutamente tola, absolutamente ingênua, achando que pela violência, achando que pela força, achando que pelo mero confrontamento, pela mera confrontação, conseguirão vencer. Este e tantos outros textos bíblicos nos mostram que não. É com sabedoria, é com inteligência, com dedicação, com fé e com persistência que venceremos. É com todas essas coisas, nos moldes e no modelo com que Cristo agia, que nós conseguiremos fazer essa obra no mundo. Essa obra que não é apenas das mulheres, mas também de nós homens. Paulo nos ensina sobre isso lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Escrevendo aos Gálatas, ele diz que na nova aliança que há em Cristo, Gálatas 3, 28, não há nem judeu e nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa luta para que mulheres sejam tratadas com a dignidade
de criaturas do Senhor, de filhas e servas do Senhor, como os homens também o são. Não é uma luta das mulheres, mas de todos nós. Diante disso tudo, talvez você esteja se perguntando: como teremos forças, sabedoria, inteligência, humildade e fé para lutar contra tudo isso na nossa sociedade? Talvez você, irmã, esteja se perguntando exatamente isso. Talvez se sentindo cansado de baixo, de tantas vezes ter sofrido preconceito apenas por ser mulher. Talvez você esteja se perguntando exatamente isso. Como, pastor? Como ter forças, inteligência, sabedoria, humildade e fé para fazer essas coisas como Cristo ensinou? E eu te digo, do mesmo jeito como esta mulher fez, se ajoelhando diante do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher venceu o desafio ajoelhada diante de Cristo. É só assim que nossas mulheres e nossos homens, todos nós conseguiremos vencer esses desafios que estão diante de nós também, de joelhos diante de Cristo, persistindo e perseverando de joelhos diante de Cristo, mesmo quando parece que Ele não responde os nossos pedidos, mesmo quando parece que Ele não ouve as nossas súplicas. Ter fé para insistir, ter fé para persistir, ter fé para lutar. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que ela nos ensina. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos revela o quanto o Senhor nos ama, Pai. O quanto o Senhor está sempre disposto a se inclinar e ouvir os nossos pedidos e as nossas orações. A Tua palavra nos revela o quanto o Senhor nos ama, a ponto de enviar Teu Filho para morrer uma morte terrível no mundo pela nossa salvação. O Senhor nos ama a ponto de cuidar de nós, mesmo quando somos infiéis. Te louvamos e te agradecemos por isso. Mas te louvamos e te agradecemos porque a Tua palavra também nos provoca, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque a Tua palavra não nos deixa confortáveis, mas nos mostra todos os preconceitos, mentiras e falácias que precisam ser rompidos em nossa sociedade, se queremos espalhar a Tua mensagem, a Tua salvação e a Tua graça no mundo todo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos lembra disso, porque a Tua palavra não permite que vivamos ensimesmados, preocupados apenas com os nossos problemas e lutas diários, mas nos aponta as lutas e os problemas dos outros também, que lembremos que em Cristo fomos feitos um, e por isso somos chamados a lutar as mesmas lutas, Pai. Perdoa-nos quando nos guardamos, nos fechamos sobre os nossos próprios problemas e esquecemos que somos chamados a espalhar o Teu reino sobre todo o mundo e conduzindo toda criatura a Ti. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos garante que o Teu Santo Espírito está conosco e está em nós, nos dando as forças, a sabedoria, a fé que nós precisamos para continuar lutando e caminhando a cada dia, Pai. Muito obrigado, porque em nossa igreja e em nossas famílias nós temos tantos exemplos de mulheres de fé que agiram como esta mulher do texto bíblico e com suas vidas, com sua inteligência, com seu trabalho e com sua dedicação têm rompido barreiras a cada dia. Te louvamos e te agradecemos pelas mulheres fortes que passaram pela nossa história, pelas mulheres fortes, Tuas servas que nós temos entre nós, pelas Tuas servas que têm sido tão dedicadas em cuidar de nós, Pai, pelas Tuas servas que têm cuidado e abençoado tanto nossas crianças, zelado pelos nossos idosos. Obrigado pelas Tuas servas que são tão fiéis entre nós. Como homens, pedimos, ajuda-nos a lutar
com elas essa luta do teu reino, que é também nossa, Pai. É o que nós oramos e pedimos, para que nossas vidas, nossa igreja, seja um sinal vivo do teu reino no mundo, em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.